nome é Helena Santos. Tenho 41 anos e sou professora de matemática numa escola estadual aqui em Belo Horizonte. O que vou contar aconteceu há 5 anos e ainda me deixa com insônia algumas noites. Eu sempre fui uma pessoa religiosa. Criada na Igreja Católica, nunca acreditei em essas coisas de ocultismo ou pactos. Mas a vida, às vezes, nos coloca em situações onde fazemos coisas que jamais imaginaríamos ser capazes. Em 2019, minha filha Laura, de 16 anos, foi diagnosticada com leucemia. O médico foi direto. Era um caso agressivo. Ela precisaria de quimioterapia imediatamente, e mesmo assim, as chances eram de apenas 30%. Meu mundo desabou. Eu era mãe solteira. O pai da Laura nunca assumiu responsabilidade. Meu salário de professora mal cobria nossas despesas básicas. E agora, enfrentávamos contas médicas que chegavam a milhares de reais por mês. O plano de saúde que eu tinha cobria apenas parte do tratamento. Comecei a fazer faxinas nos fins de semana, dei aulas particulares todas as noites, vendi tudo que tinha de valor. Mesmo assim, não conseguia acompanhar os custos. Via minha filha definhando na cama do hospital, enquanto eu me desdobrava tentando pagar por sua chance de viver. Foi numa dessas noites, voltando tarde de uma faxina, que conheci Sebastião. Ele estava sentado no ponto de ônibus vazio, um homem de uns 60 anos, bem vestido, com cabelos grisalhos penteados para trás. Quando o ônibus chegou, ele me cedeu o lugar e começamos a conversar. Sebastião perguntou por que eu parecia tão cansada, e não sei por quê. Desabafei com aquele estranho. Contei sobre Laura, sobre as dificuldades financeiras, sobre como me sentia impotente vendo minha filha sofrer sem poder fazer nada. Ele me escutou com atenção, fazendo perguntas específicas sobre o tratamento, os custos, os médicos. Tinha um jeito calmo de falar que me tranquilizava. Quando chegou o meu ponto, ele me entregou um cartão com apenas um número de telefone. Se quiser uma solução definitiva para seus problemas, me ligue, ele disse. Posso fazer sua filha ficar completamente curada e você nunca mais vai precisar se preocupar com dinheiro. Peguei o cartão mais por educação. Que tipo de solução? O tipo que funciona, mas tem um preço que não é pago em dinheiro. Cheguei em casa achando que tinha conversado com um charlatão. Mas conforme os dias passaram e vi Laura piorando, apesar de todo o tratamento, comecei a considerar ligar para Sebastião, que mal poderia fazer. Liguei numa quinta-feira, depois de receber mais uma conta astronômica do hospital. Sebastião atendeu na primeira chamada como se estivesse esperando. Helena, que bom que ligou. Pode me encontrar amanhã às 10 da noite na Praça da Liberdade? Fui. Sebastião estava lá, sentado num banco, alimentando pombos. Parecia uma pessoa completamente normal, um avô bondoso que você encontraria em qualquer praça. Sua filha tem mais uns 3 meses de vida no máximo, ele disse sem preâmbulos. Os médicos não vão te contar isso ainda, mas o tratamento não está funcionando. Senti um frio na barriga. Como ele podia saber disso? Posso fazer ela ficar completamente curada. Amanhã mesmo, se você quiser. Os exames vão dar normais, os médicos vão chamar de milagre. Em troca de quê? Sua alma, Helena. Quando você morrer, ela me pertence. Ri, porque era absurdo demais para ser real. Você está falando sério? Completamente. E não é só a cura da Laura. Você também vai ter dinheiro suficiente para dar a ela tudo o que sempre quis. Uma vida confortável, faculdade particular, viagens, tudo. E se eu não aceitar? Sua filha morre em 3 meses. Você fica endividada pelo resto da vida e ainda por cima vai carregar a culpa de não ter feito tudo o que podia para salvá-la. Olhei para aquele homem e pela primeira vez notei que seus olhos eram completamente negros. Não havia branco,
Não havia pupila. Apenas escuridão total. Você sabe quem eu sou. A pergunta é, você ama sua filha o suficiente para salvá-la? Pensei em Laura no hospital, magra demais, perdendo cabelo, com dores que os remédios já não aliviavam. Pensei nos últimos 3 anos, vendo ela lutar contra uma doença que estava ganhando. Aceito. Disse antes mesmo de pensar direito. Sebastião sorriu e seus dentes eram perfeitamente brancos. Ótimo. Aperte minha mão. Quando nossas mãos se tocaram, senti como se tivesse encostado num fio desencapado. Uma descarga elétrica subiu pelo meu braço e se espalhou por todo o corpo. Por um segundo, vi chamas ao meu redor. Ouvi gritos distantes. Senti um calor insuportável. Está feito, ele disse. Vá para casa. Amanhã você vai receber uma ligação que vai mudar sua vida. Voltei para casa confusa, ainda sentindo uma queimação na palma da mão onde tinha tocado nele. Dormi mal, sonhando com fogo e vozes sussurrando. Meu nome. Na manhã seguinte, o telefone tocou às 7 horas. Era a médica da Laura, doutora Carvalho, com a voz embargada de emoção. Helena, preciso que você venha ao hospital agora. Aconteceu algo extraordinário. Cheguei correndo e encontrei Laura sentada na cama, com as bochechas rosadas, sorrindo. Ela estava diferente, com mais energia do que tinha há meses. Mãe, estou me sentindo ótima. A doutora disse que meus exames estão normais. Doutora Carvalho me chamou para conversar em particular. Ela estava visivelmente abalada, mostrando exames no computador. Helena, em 20 anos de medicina, nunca vi nada assim. Ontem à noite, Laura estava com indicadores críticos. Hoje de manhã, todos os exames deram completamente normais. Não há mais nenhum sinal de leucemia. É possível? Cientificamente, não. Mas está acontecendo. Vamos fazer mais exames, mas pelos resultados de hoje sua filha está curada. Saímos do hospital naquela tarde. Laura estava radiante, falando sobre voltar para a escola, sobre os planos que queria fazer. Eu deveria estar feliz, mas sentia um peso estranho no peito. Uma semana depois, recebi uma ligação de um escritório de advocacia. Um tio distante que eu nem conhecia tinha morrido e me deixado uma herança. Um apartamento em Copacabana e R$300 mil em conta. Em 6 meses, minha vida tinha mudado completamente. Laura estava saudável, cursando o 3º ano sem problemas, já falando sobre que faculdade queria fazer. Eu tinha dinheiro suficiente para dar a ela tudo o que sempre quis, mas as noites se tornaram um inferno. Eu sonhava constantemente com o lugar que tinha visto por alguns segundos quando apertei a mão de Sebastião. Era um lugar de calor insuportável e gritos constantes. Acordava suando, com o cheiro de enxofre nas narinas. Comecei a ver Sebastião em lugares aleatórios. Ele estava no supermercado quando eu fazia compras, na praça quando levava Laura para passear, no ponto de ônibus quando ia trabalhar. Sempre me cumprimentava com um aceno, mas nunca se aproximava. Com o tempo, percebi que outras pessoas também faziam acordos com ele. Via rostos desesperados se transformarem em expressões de alívio depois de conversas sussurradas. Sebastião estava sempre por perto, oferecendo soluções para problemas insolúveis. 3 anos depois do acordo, comecei a ter problemas de saúde. Dores no peito, falta de ar, cansaço extremo. Os médicos não encontravam nada específico, mas eu sabia que meu corpo estava se preparando para o fim. Laura se formou no ensino médio e passou em medicina na UFMG. Estava realizada, feliz, completamente curada. Vê-la assim me dava forças para enfrentar o que estava por vir. 1 ano atrás, Sebastião apareceu na minha porta. Não tinha envelhecido nem um dia desde nosso primeiro encontro. Helena, você está bem? Sei que meu tempo está acabando, respondi. Ainda não. Você tem mais alguns anos, mas quero que saiba que cumpri minha parte do acordo. Laura está saudável, formada,
tem um futuro brilhante pela frente. E quando chegar minha hora, você vem comigo. É simples assim. Ele se virou para ir embora, mas parou na porta. Helena, você salvou sua filha. Poucos pais teriam essa coragem. Quando chegar a hora, lembre-se disso. Hoje, Laura está no 2º ano de medicina, namorando um rapaz que estuda engenharia, fazendo planos para o futuro. Ela não sabe nada sobre o acordo que fiz. Para ela, sua cura foi um milagre médico. Sei que meus dias estão contados. As dores no peito estão mais frequentes. E às vezes vejo sombras que ninguém mais enxerga. Sebastião aparece de vez em quando, sempre cordial, sempre lembrando que nossa barganha será honrada. Não me arrependo do que fiz. Laura está viva, saudável, feliz. Ela vai ser médica, vai salvar vidas, vai ter filhos e netos que eu nunca vou conhecer. Minha alma pode estar perdida, mas o futuro dela está garantido. Às vezes, me pergunto se outras mães fariam a mesma escolha. Creio que sim. Não existe limite para o amor de uma mãe por sua filha. E se o preço por sua vida for minha eternidade, ainda assim foi um preço justo. Quando Laura me pergunta por que faço questão de ir à igreja todos os domingos agora, digo que é para agradecer sua cura. Não é mentira. Só não conto a quem estou agradecendo realmente. Meu nome é Enoque Ferrer. Nasci em 1975, no interior de Goiás, e morei quase a vida toda em Uberaba, Minas Gerais. Trabalhei como torneiro mecânico durante 30 anos, 25 deles numa usinagem pequena no bairro Boa Vista, onde a graxa era tão presente quanto o ar, e o barulho das fresadoras era como um segundo batimento cardíaco. Nunca fui de acreditar em muito além do que podia ver, medir ou desmontar. Até os 40, minha vida seguiu como a de qualquer homem comum. Acordava cedo, pegava o ônibus lotado, trabalhava até as mãos doerem, voltava, tomava um banho gelado e comia o que dava. Minha mulher, Isamara, me deixou em 2018, depois que nosso filho morreu com 17 anos. Raul, leucemia, e foi aí que tudo começou a desandar. Eu parei de trabalhar, parei de dormir e comecei a beber como se cada gole fosse um anestésico. Os meses seguintes são nebulosos. Lembro de vender minhas ferramentas, de deixar a luz ser cortada, de bater na porta dos vizinhos pedindo cigarro, como um pedinte. Eu não sentia dor nem culpa, só um buraco, um tipo de vazio que não se enche com coisa nenhuma. O tempo virou uma coisa elástica. Um segundo ou uma semana pareciam ter o mesmo peso. Em agosto de 2019, quando a solidão já era minha única companhia, conheci um sujeito. Isso foi no bar da esquina da Rua Paraúna, um boteco fedido e mal iluminado, onde os caras jogavam sinuca num pano rasgado e bebiam pinga da pior. Ele se chamava Lucian. Não me perguntou nada de mim. Só disse: ouvi falar que você sabe trabalhar com ferro. Eu devia ter dito que não, que fazia tempo que eu não era ninguém, mas aquele olhar dele era firme, pesado, como se já soubesse de tudo. Ele me pediu que consertasse uma peça para ele, uma espécie de anel de ferro, maciço, estranho, com inscrições que eu nunca tinha visto. Pareciam antigas. Me deu um endereço escrito num papel amarelado. O lugar era um galpão velho nos arredores da cidade, onde antes funcionava uma fábrica de papelão. Fui até lá dias depois, ainda sem entender por quê. A curiosidade me moveu mais do que qualquer outra coisa. A entrada do galpão tinha uma corrente, mas estava destrancada. Lá dentro, um cheiro de ferrugem impregnava o ar. Encontrei ferramentas, um torno antigo e uma forja improvisada. E o mais estranho, uma mesa de madeira maciça com símbolos talhados que se assemelhavam aos do anel. Lucian apareceu pouco depois. Disse que eu podia trabalhar ali, que tudo estava preparado. O serviço era simples: reforçar o anel, lixar os entalhes e ajustar o diâmetro.
mas a cada vez que eu tocava naquela peça, sentia um calafrio, como se ela vibrasse sozinha. Trabalhei 3 dias nela. No último, Luciana apareceu à noite. Não acendeu a luz. Ficou no escuro observando. Vai querer o pagamento agora ou depois? Ele perguntou. Falei que não queria dinheiro. Nem sabia por que tinha feito aquilo. Ele sorriu. Talvez você esteja buscando outra coisa, Enoque. Algo que não se compra com notas. Foi aí que ele tirou do bolso uma foto. Era Raul. Meu filho, vivo, mais velho, de barba, sorrindo, sentado numa mesa que eu nunca tinha visto. O fundo parecia um campo, céu nublado, luz natural. Eu caí de joelhos. Perguntei onde conseguiu aquilo. Ele se abaixou, encostou a mão no meu ombro e disse, com a voz mais tranquila que já ouvi, eu posso te dar isso. Só preciso de algo em troca. Não me lembro de ter aceitado, mas também não me lembro de ter negado. Lucian deixou o anel em cima da mesa e desapareceu. Literalmente. Um segundo ele estava ali e no outro sumiu. O anel começou a brilhar, um brilho vermelho escuro, como ferro recém-saído da forja. E de repente eu soube. Tinha feito um acordo. Na manhã seguinte, quando voltei para casa, tudo parecia igual. Mas os dias seguintes foram cheios de coisas que não batem com a realidade. Começou devagar. Pessoas que eu não conhecia me cumprimentando pelo nome na rua. Um antigo colega da oficina me dizendo que tinha falado comigo 2 dias antes, sendo que eu estava em casa, trancado. Até que, 1 mês depois, vi Raul. Ele estava na porta de uma escola, usando o uniforme de monitor. Mais velho. Vivo. Com um grupo de adolescentes ao redor. Não me viu. Segui ele por 2 dias. Descobri onde morava, onde trabalhava, o que fazia. Era ele. Só que com outra vida. Uma vida em que ele nunca foi meu filho. Fui falar com ele no 3º dia. Me aproximei. Com cuidado, pedi desculpa, perguntei se ele lembrava de mim. Ele ficou pálido. Disse que já tinha sonhado comigo. Que me via em pesadelos, gritando por alguém chamado Isamara. Eu voltei para o galpão. Encontrei o anel em cima da mesa, agora completamente negro. Lucian apareceu de novo, como se estivesse me esperando. Eu dei o que você pediu. Ele disse, isso não é meu filho. Não é o seu Raul. Mas é um Raul que viveu. Um Raul que não te conheceu. O pacto era claro. Trazer de volta a presença dele ao mundo. E você aceitou. Eu tentei cancelar, desfazer, devolver o anel. Mas ele riu. Um riso frio, como metal se partindo. Isso aqui não é contrato de aluguel. É ferro batido. Desde então, tudo piorou. Quando olho no espelho, às vezes vejo outra coisa. Um reflexo que não acompanha meus movimentos. Sinto fome em horários estranhos. Meus sonhos são tomados por vozes que falam línguas que não reconheço. E o mais terrível, à noite, ouço alguém batendo na porta. 3 toques, sempre 3, às 3 da manhã. Quando olho pelo olho mágico, vejo o Raul, que era meu filho, magro, doente, com a mesma expressão do hospital. Como se estivesse tentando voltar do lugar onde foi arrancado. Eu não abro. Não posso abrir. O anel ainda está comigo. Nunca consegui jogá-lo fora. Nem queimei. Nem enterrei. Ele volta. Sempre volta. Às vezes o encontro no banheiro. Outras, dentro da geladeira. Uma vez ele estava em cima do caixão da minha mãe, que morreu 3 meses depois do pacto. Não estou escrevendo isso como aviso, nem como pedido de ajuda. É só um registro, um desabafo, um eco do que fui. Se você encontrar alguém chamado Lucian, que fala de ferro, de concertos ou de perdas, fuja. Não aceite nada, nem mesmo a conversa, porque com ele tudo já começa sendo troca, e você nunca percebe o que perdeu até já estar no fundo. E ferro frio não se desfaz. Eu não vou dizer meu nome, não por medo de parecer louco, mas porque, depois do que aconteceu, acho que é melhor ninguém saber quem eu sou. Envio este relato anonimamente para o canal Diário do Medo, na esperança de que sirva como alerta. Não é uma história para entreter.
É um peso que carrego, e talvez escrever isso me ajude a respirar um pouco melhor, mesmo sabendo que nunca estarei livre. Eu tenho 42 anos e sou fotógrafo de casamentos em Belém do Pará. Minha vida sempre foi corrida. De segunda a sexta, passo os dias editando fotos do meu estúdio, um quartinho alugado no bairro do Marizal, com uma mesa, um computador e paredes cheias de quadros dos noivos que já fotografei. Nos fins de semana, estou em igrejas, salões de festa, correndo atrás de noivas nervosas e padrinhos bêbados. É um trabalho que exige paciência, mas eu amo. Pelo menos amava. Minha rotina era simples: acordar cedo, tomar café com pão, na chapa na padaria da esquina, trabalhar até tarde e, às vezes, sair com minha namorada, Carla, para um açaí no fim do dia. Tínhamos planos de casar, comprar uma casa maior, quem sabe ter um filho. Tudo mudou em agosto do ano passado. O mercado de casamentos estava fraco. A crise econômica bateu forte e as pessoas começaram a economizar. Muitos casais optavam por fotógrafos mais baratos ou até por amigos com celular bom. Meu estúdio começou a acumular dívidas, aluguel atrasado, conta de luz no vermelho, e eu ainda devia dinheiro para um fornecedor de álbuns. Carla tentava me apoiar, mas eu via a preocupação nos olhos dela. Eu estava afundando, e a ideia de perder tudo, o estúdio, minha reputação, nosso futuro, me sufocava. Foi numa noite de quinta-feira, enquanto editava fotos de um casamento pequeno, que recebi um e-mail. O remetente era apenas E, sem nome completo. O assunto dizia: uma proposta para você. Pensei que era spam, mas algo me fez abrir. O texto era curto, direto. Sei que você está em apuros. Posso ajudar? Tenho um trabalho especial, bem pago. Responda se quiser. Eu conversar? No fim, havia um número de telefone. Eu não sou de confiar em coisas assim, mas a situação estava tão apertada que decidi ligar. A voz do outro lado era grave, pausada, com um tom que parecia conhecer cada detalhe da minha vida. Ele se apresentou como Elias e disse que precisava de um fotógrafo para um evento privado, algo exclusivo. O pagamento, R$ 10.000, adiantado, e mais 10.000 depois do trabalho. Era mais do que eu ganhava em 3 meses. Perguntei que tipo de evento era, mas ele desconversou. Nada que você não possa fazer. Apenas tire as fotos e o dinheiro é seu. Ele pediu para me encontrar no dia seguinte, às 10 da noite, num endereço no bairro da Cidade Velha. Fiquei inquieto, mas o desespero falou mais alto. Contei para Carla e ela achou estranho. Por que tão tarde? E por que ele não diz o que é? Ela tentou me convencer a recusar, mas eu já estava decidido. Prometi que seria cuidadoso. Na noite seguinte, peguei minha câmera, uma Nikon que uso há anos, e fui para o endereço. Era uma casa antiga, de 2 andares, com janelas altas e uma fachada descascada. A rua estava deserta, e o único som era o barulho do rio Guamá ao longe. Toquei a campainha e a porta se abriu sozinha, com um rangido que me fez hesitar. Entrei. O interior era escuro, iluminado apenas por velas espalhadas pelo chão. O ar tinha um cheiro estranho, como enxofre misturado, com algo doce. Elias estava lá, sentado numa poltrona de couro. Ele era alto, magro, com cabelo curto e grisalho, vestido com uma camisa social preta. Seus olhos eram o que mais me incomodava. Pareciam brilhar, mesmo na penumbra. Ele me ofereceu um copo de uísque que recusei, e foi direto ao ponto. Você está aqui porque precisa de algo. Eu posso dar dinheiro, clientes, uma vida nova, mas tudo tem um preço. Eu ri, nervoso. Que preço? Quer que eu trabalhe de graça depois? Ele não sorriu. Não é sobre dinheiro, é sobre compromisso. Você me dá algo e eu dou o que você precisa. Fiquei confuso, mas ele continuou, explicando que o trabalho era fotografar um ritual. Ele disse que era uma cerimônia, de um grupo seleto, algo que não podia ser registrado por qualquer um.
Minha tarefa era simples: tirar fotos, não fazer perguntas e nunca revelar o que vi. Em troca, ele garantiria que meu estúdio prosperasse. Não só isso, ele prometeu que eu teria mais clientes do que poderia atender, que meu nome seria conhecido em todo o norte do país. Era tentador, mas algo na voz dele me fazia querer correr. E se eu recusar? Perguntei. Ele deu de ombros. Você volta para sua vida, mas ela não vai melhorar. Pensei em Carla, nas contas, no futuro que estávamos tentando construir. Concordei. Elias me entregou um envelope com os 10 mil reais em dinheiro e disse que o ritual seria na noite seguinte, no mesmo lugar. Ele me deu uma instrução final. Não olhe diretamente para eles, apenas fotografe. Naquela noite, mal dormi. Sonhei com vultos em volta de uma fogueira, sussurrando meu nome. Acordei suando, com a sensação de que alguém estava no quarto. Carla percebeu que eu estava diferente, mas não insisti em contar tudo. Disse apenas que era um trabalho importante. Na sexta-feira, voltei à casa. Dessa vez, havia outras pessoas lá, talvez umas 10, todas de preto, com rostos cobertos por máscaras brancas. O ambiente estava ainda mais pesado, com um altar improvisado, no centro da sala, coberto por um pano vermelho. Havia símbolos estranhos desenhados no chão, e o cheiro de enxofre era insuportável. Elias me entregou uma lente especial para a câmera, dizendo que era para capturar a essência. Não entendi, mas obedeci. O ritual começou. Eles cantavam em uma língua que não reconheci, algo gutural, que parecia vibrar nas paredes. Minha câmera disparava, mas eu evitava olhar diretamente para o altar, como Elias tinha mandado. As máscaras pareciam mudar de expressão sob a luz das velas, e eu sentia um frio que não explicava. Então algo aconteceu. Um dos mascarados se aproximou de mim, tão perto que senti sua respiração. Ele sussurrou: "Você já é nosso." Tremi, mas continuei fotografando. No canto do olho, vi algo no altar, uma forma que não era humana, mas também não era animal. Era como se a própria sombra tivesse ganhado vida, pulsando. Minha câmera travou e a lente que Elias me deu começou a esquentar. Larguei tudo e saí correndo. Não olhei para trás. Cheguei em casa quase de madrugada, trancando a porta como se aquilo pudesse me proteger. Carla estava acordada, preocupada, mas não contei nada. No dia seguinte recebi uma ligação de Elias. Ele disse que eu tinha feito minha parte e que o acordo estava selado. Fiquei furioso, gritando que não queria mais nada, mas ele apenas riu e desligou. Na semana seguinte, as coisas mudaram. Meu estúdio começou a receber pedidos de clientes novos, de lugares que eu nunca tinha ouvido falar. Casamentos, batizados, eventos corporativos. O dinheiro entrava como nunca antes. Comprei equipamentos novos, paguei as dívidas e Carla até começou a planejar nosso casamento. Mas eu não sentia alívio, sentia medo. As fotos daquele ritual ainda estavam na minha câmera. Tentei apagá-las, mas elas reapareciam. Pior, às vezes eu via rostos nas imagens que não estavam lá na noite do ritual. Rostos que pareciam me encarar. Comecei a ter pesadelos, sempre com a mesma sombra do altar, agora mais nítida, mais próxima. Acordava com arranhões no braço, sem explicação. Carla dizia que eu estava estressado, mas eu sabia que era mais. Meses depois, comecei a perceber que os clientes novos não eram normais. Eles apareciam sem marcar horário, sempre à noite, com pedidos estranhos. Um casal quis fotos em um cemitério, outro pediu um ensaio em uma casa abandonada. E todos eles tinham algo em comum: o mesmo olhar vazio que vi em Elias. Tentei recusar os trabalhos, mas as coisas pioravam. Equipamentos quebravam, clientes antigos cancelavam, e eu sentia uma presença constante, como se fosse observado. Carla terminou comigo em abril. Ela disse que eu estava distante, que parecia outra pessoa. Não a culpo. Eu me olho no espelho e não me reconheço.
Meu cabelo está caindo, minha pele está pálida e meus olhos, eles estão mudando. Às vezes, vejo aquele brilho que vi em Elias. Hoje, meu estúdio está fechado. Vivo de trabalhos pequenos, tentando me manter longe de qualquer coisa que lembre fotografia, mas não adianta. Eles me encontram. Ontem recebi outro e-mail de E, com uma nova proposta. Não abri. Não sei quanto tempo tenho antes que venham cobrar o que prometi. Se você está ouvindo isso no Diário do Medo, por favor, acredite, algumas portas não devem ser abertas. Eu achei que podia controlar, que era só um trabalho, mas não era. E agora, eu não sei como escapar. Me chamo Eliomar Ferreira. Nasci e vivi a maior parte da vida em Salgueiro, sertão de Pernambuco. Fui pedreiro por 32 anos. Não tinha luxo, mas sempre botei o feijão na mesa. Nunca fui homem de reclamar da sorte, mesmo quando a água só chegava de mês em mês e a carne era só no domingo. Eu e minha mulher, Rosilene, morávamos numa casa pequena de tijolo cru, no bairro Divino. Tivemos uma filha, Yasmin, que desde pequena foi muito doente. Bronquite braba, dessas que fazem a criança dormir sentada para não morrer sufocada. Aos 10 anos, ela quase foi embora. Ficou internada em Petrolina por semanas e quando voltou fraca. Uma menina de olhos vivos, mas corpo miúdo como se a alma fosse grande demais para a carcaça. Em 2020, quando veio a pandemia, perdi o emprego. Obra parou, patrão sumiu e até os conhecidos que me chamavam para fazer muro ou piso começaram a fechar a cara. Vendi o pouco que tinha de valor para comprar os remédios da menina. Rosilene fazia bolo para vender na feira, mas o dinheiro mal dava para botar gás em casa. Naquela época, eu acordava de madrugada só para olhar se Yasmin ainda respirava. Ela dormia com um chiado no peito que parecia gato chorando. E foi numa dessas noites que aconteceu. Eram 3h15 da manhã. Lembro porque olhei no celular, quando ouvi um estalo lá fora, como se tivessem jogado uma pedra grande no quintal de terra batida. Peguei minha sandália, fui ver, o céu estava escuro feito breu, nem lua tinha. Mas havia um homem parado no fundo do quintal, magro, alto, vestindo um terno preto que destoava de tudo ali. Os pés dele estavam descalços, enfiados na terra seca. Não parecia ser morador, e também não parecia assustado com minha cara feia. "Tá procurando o quê, meu senhor?" Perguntei com a mão já na cintura. "Você?" Ele respondeu, e sorriu. A voz dele era baixa, mas cortante, como se cada palavra fosse dita dentro da minha cabeça, não nos ouvidos. Senti um arrepio nos dentes, juro. Ele andou até mim como se a terra não fizesse peso nos pés. "Vim fazer uma troca, Eliomar", falou. Eu devia ter mandado ele se lascar, mas o nome da minha filha saiu da boca dele sem que eu dissesse. Yasmin pode respirar melhor. Pode. Correr, dançar, viver. Mas você precisa dar algo em troca. Não disse o quê. Só isso. Algo. E me estendeu um pano. Dentro tinha uma pedra oval, preta, do tamanho de uma jabuticaba. Me mandou enterrar atrás da casa e regar com água de poço por 3 noites. Voltei para dentro sem saber se tinha sonhado. Mas na manhã seguinte, Yasmin acordou com a voz forte, peito limpo. Correu para a cozinha, pediu cuscuz com ovo. Rosilene chorou enquanto fritava. Fiz o que o homem mandou. Enterrei a pedra, reguei. 3 noites seguidas. Na quarta, amanheceu com um cheiro estranho no ar. Um cheiro de coisa queimada misturado com flor. Foi só depois de 1 mês que percebi o preço. A primeira coisa foi o passarinho. Tínhamos um periquito que cantava todo dia cedo. Um dia ele parou de cantar. Quando fui ver, estava morto, seco, como se tivessem sugado tudo de dentro. Depois foi o cachorro do vizinho, que apareceu com o focinho cheio de terra, babando, e morreu 2 dias depois. Achei que fosse coincidência, até que Rosilene começou a ficar esquisita. De noite, ela murmurava enquanto dormia. Palavras emboladas, em língua que nunca ouvi. Um dia me olhou e disse com a voz diferente: "Você entregou e agora quer segurar?"
Acordou sem lembrar de nada. A cada semana, alguma coisa dentro da casa parecia mais errada. A luz piscava mesmo com a conta paga. O fogão acendia sozinho, o relógio da sala andava para trás. E o mais estranho, Yasmin começou a dizer que conversava com um moço do fundo, um homem alto que aparecia perto do pé da cama e contava histórias sobre lugares escuros onde a dor morava. Chegou um ponto em que a menina ficou assustada, demais para dormir. Passava as noites com o olho arregalado, tremendo, dizendo que ele vinha buscar. Fui atrás de igreja, de pastor, de benzedeira, mas toda vez que alguém chegava perto da casa, passava mal. Teve um senhor que vomitou sangue assim que cruzou o portão. Foi quando resolvi desenterrar a pedra. Cavei de noite com a enxada debaixo de uma lua amarela que parecia me observar. Mas a pedra não estava mais lá. No lugar havia só um buraco fundo, fundo demais, como se a terra tivesse sido escavada de dentro para fora. Naquela mesma noite, Rosilene me deixou. Disse que não aguentava mais. Levou a menina e foi para casa da mãe. Achei que era o fim, mas na manhã seguinte ela me ligou, gritando. Yasmin tinha desaparecido. A casa da sogra tem cerca, tem tranca, tem tudo, mas ela sumiu. Não arrombaram nada, nem pegada deixaram. Só a boneca dela, jogada na sala, com a cabeça virada ao contrário. Fiquei 2 dias sem comer, andando feito doido pela cidade, chamando, perguntando. No 3º dia, ele voltou. Estava sentado no batente da porta da cozinha. Mesmo terno, mesmo sorriso. A troca foi feita, disse. Você só não quis aceitar o preço. Me ajoelhei, pedi minha filha. Ofereci tudo, meus olhos, meu coração, minha alma. Ele disse que não era mais possível, que o fôlego que dei a ela agora respirava em outro lugar. Seu nome, ele falou, já foi enterrado com a pedra. Hoje vivo sozinho. A casa está seca, sem cheiro, sem som. Nada mais cresce no quintal, nem mato. Os vizinhos evitam passar pela calçada. As crianças dizem que ouvem sussurros quando jogam bola perto. E eu espero, às vezes, de madrugada, o vento sopra e me traz a voz dela. Um chiado no ar, uma tosse de longe, como se ainda estivesse respirando por 3 palmos de terra.